como criar um custom logger, ou seja, um logger customizado para você compartilhar ou visualizar as mensagens de erro entre Android e iOS em um projeto KMM multiplataforma, né, dentro do Android Studio. Vem comigo que eu vou te mostrar. Na aula de hoje, pessoal, essa é a continuidade da primeira aula que eu dei aqui para vocês. Quando a gente estava criando o setup, né, de KMM, eu criei o logger de uma maneira bem simples, né, porque era o setup. E eu falei para vocês que em algum momento aqui no decorrer da playlist, eu ia chegar a incrementar esse logger. E aí chegou o momento de eu incrementar ele, adicionar algumas coisas que eu fiquei devendo... a variável do ambiente para vocês, né? Como customizar as mensagens de erro e por aí vai. Então, esse é o momento. E aí, vamos dar uma olhadinha nisso aí, porque vai ficar bem bacana. A gente está começando a utilizar isso também no trabalho, então eu preferi trazer isso para frente agora, já para ficar bacana para vocês, porque faz parte do setup, né? Você vai precisar também. E aí a gente já vai ter algo que serve tanto para Android e iOS e já ter algumas lições aprendidas, né? Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer, deixa eu bater nossa linha de raciocínio aqui para ficar fácil para a gente. E aí eu vou usar um tool novo aqui, né, porque eu quero melhorar aqui para vocês que querem incrementar aqui também os vídeos. Então eu estou experimentando aqui um carinha aqui que esse Epic Pen, se você não conhece, é bem bacana. E aí, para a gente bater nossa linha de raciocínio, fica mais fácil de editar o vídeo. E aí, fica mais dinâmico para você e também mais dinâmico para mim. Ponto número 1 vai ser esse carinha aqui, ó, que vai ser como criar o logger customizado, né, em KMM. Aí a gente vai aprender como é que a gente vai implementar o expect e o action, né? A gente vai dar uma olhadinha nisso aí, para quem não viu ainda. Como disponibilizar, né, a classe de implementação. Inclusive, vou trazer uma outra maneira, né, já uma lição aprendida que a gente teve. E aí, como a gente vai usar isso aqui na prática mesmo, dentro de um view módulo aqui exemplar, para você ver como isso é bacana, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é esse ponto número 1 aqui, ó, que vai ser como criar o custom logger, certo? Para isso, o que é que a gente precisa? Veja como as letras estão bem grandes aqui, porque eu sei que todo mundo hoje olha do celular, para tu não ter o que reclamar. Então, se tu tá curtindo assim com esses letrões, smash nesse like para eu entender que isso está te agregando valor, certo? Senão não tem como eu entender. Teu feedback, tá ligado? Para eu entender que isso está te ajudando com essas eletronas assim. Senão o cara vai dizer, peraí, pô, o cara traz as letrinhas miudinhas, aí o cara vai lá e comenta. Agora quando o cara traz as eletronas assim, ninguém fala nada, né? Peraí, pô, comenta aí. Bem, vamos lá. A gente vai definir primeiro ó, essa classe aqui. Isso aqui, pessoal, reside dentro da parte de common, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Vou aqui na lateral. Ó, tá vendo? Ó, dentro de utils eu coloquei esse carinha aqui, que é uma interface, né? Deixa eu colocar aqui em cima para você ver. Isso reside aonde? Dentro de... Vamos lá aqui, ó, share, tá vendo? Aí se eu descer aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de common main, tá vendo? Tô com o mouse over em cima. Bem... Vou descer aqui, ou vou tocar aqui na classe melhor, porque ele pula lá para dentro dela. E posso fechar isso aqui para ganhar espaço de novo. Bem, vamos continuar aqui. A gente vai precisar do quê? Deixa eu habilitar isso aqui de novo. A gente vai precisar de uma interface. Essa interface ela vai ter essa keyword aqui, ó, expect, certo? Isso é muito importante, porque é aquilo que a gente vai implementar entre Android e iOS, tá? E aí a gente vai definir um método que vai servir para ambos. Se você já me acompanha, você viu o primeiro vídeo, que eu vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência, se você não sabe como fazer o setup. Ele só tinha esse método aqui, com isso daqui, ó, a assinatura dele era assim, só tinha uma string e não tinha esse tipo aqui, ó, tá? Esse tipo aqui, eu coloquei ele novo agora, porque agora sim vai começar a coisa a ficar dinâmica, vai melhorar o código, né? A gente vai precisar de vários tipos de mensagens. Então, uma vez a gente quer que a mensagem seja, vamos dizer assim, de erro. Então, a gente quer logar de erro. A gente quer que seja de dev, ou de development, quer logar isso também. Quer que seja de info, a gente quer logar isso aí também. Ou que seja de warning, né? Ou seja, apenas chamar a atenção, mostrar, ó, tem uma coisa aí que não está tão legal, mas a gente deixa passar, entendeu? Esses são os 4 tipos de logs que existem, né? Normalmente por aí fora, na maioria dos loggers, você vai encontrar no mínimo esses 4 tipos e você pode customizar também, obviamente, certo? Então, bem, vamos lá, a gente definiu essa interface aqui, agora a gente tem que implementar isso aí, tanto para Android como para iOS, certo? Antes da gente poder implementar isso aí, eu vou precisar definir esse tipo aqui, ó, porque senão, quando eu for implementar, isso vai faltar. Inclusive, se eu não tivesse definido ele aqui, a minha ideia já estaria reclamando, dizendo que eu não estaria encontrando esse tipo, certo? Então, isso vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer agora. A gente vai dar uma olhadinha nisso aí. Então, para isso, eu vou pular aqui, ó, dentro desse arquivo que eu deixei preparadinho aqui pra gente. Deixa eu tirar esse carinha aqui do foco e vou pular dentro dela. E aí ele se apresenta assim, ó, dessa forma aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo? Ele tem esses 4 tipos aqui que eu acabei de falar para vocês. Um seria o debug, erro, info e warning, né? Que é uma enumeraçãozinha. Você tá vendo aqui, é uma enumeração, coisa simples.
para a gente poder usar isso dentro da nossa assinatura e agora a gente assim poder implementar. Dado que nós sabemos agora quais tipos de logger, né, ou de mensagens de logs nós podemos logar e exibir, a gente pode fechar esse arquivo aqui agora e aí a gente volta para essa linha de raciocínio aqui da gente e a gente tem que implementar agora realmente essa parte aqui, ó, que é a parte Expect Action, que é a parte que vai ser implementada tanto por Android como por iOS, certo? Então, bem, vamos dar um pulinho nessa classe aí para a gente dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha primeiro na parte de Android. Deixa eu chegar aqui, ó, pronto. Estou deixando as letras bem grandes para a gente poder ver isso com bem clareza. Se você se lembra, se você já me acompanha, você deve estar familiarizado com isso aqui e enxergar logo de cara essa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você que ela muda. Tá vendo? Aqui a gente tem que botar keyword action, tá? Quando a gente está implementando. Se você não usar isso aí, a própria IDE já vai começar a reclamar, mas aí fica só aí o entendimento para você entender, porque action significa que é a implementação concreta daquela plataforma, tá? No caso de iOS a gente vai ver também. Então a gente define unicamente, né, em um único lugar, expect, como é que vai ser a assinatura, e aí as partes que implementam isso se chamam action, tá? Que é essa partezinha aqui. E aí você se lembra também que eu só tinha essa assinatura aqui, ó, só tinha a string que eu passava e era uma coisa bem simples, era uma linha só que eu fazia aqui o log, tá? Agora a gente deu uma incrementada nisso aí, por quê? Porque eu falei para vocês que quando a gente fosse evoluindo, a gente ia precisar do environment também, né? No caso do ambiente de desenvolvimento, porque a gente quer logar em alguns ambientes de desenvolvimento, mas por motivos de segurança não podemos logar em produção. Então, por isso, a gente teve que fazer esse switch aqui. Deixa eu botar isso aqui para o lado e descer aqui um pouquinho, que aí você vai ver melhor. Deixa eu descer aqui, ó, um pouquinho para baixo. Pronto, aí você vai ver as duas implementações. E você vê que no else aqui, ó, em produção, a gente não loga nada, tá? O else que eu estou dizendo é esse carinha aqui, ó. Deixa eu remover isso aqui da tela. E esse cara aqui, ó. Tá vendo? A gente tem em dev, no caso em development, a gente vai logar, o que a gente diz, se estiver no ambiente de development, a gente vai logar esses 4 tipos aqui, ó. Warning, erro, info e esse cara aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente passa o tipo do ambiente. E a gente agora é interessante isso aqui, presta atenção. A gente vai usar aqui o logger específico do Android, tá? Deixa eu limpar isso aqui para ficar melhor pra gente, ó. Esse carinha aqui, ó, que é o Logcat mesmo da própria Google, né? Que vem com o Android Studio junto. Então a gente vai dizer, ó, se for um caso de erro, eu quero que seja um erro mesmo que ele logue, para aparecer aquela mensagem toda vermelhinha. Se for de debug, vai ser debug mesmo, fica branquinha. Se for de info, é info. E se for de warning, esse carinha aqui, que eu, salvo engano, o warning ele vai imprimir ou é amarelinho ou é laranjinha, tá? Das duas, uma. E aí você vai ter aqui, ó, o ambiente e aqui a mensagem que você pode passar também por referência, que ela vem através da assinatura lá em cima, certo? Então vou limpar isso aqui de novo. E agora eu vou subir um pouquinho para a gente ver a parte de integração, que é esse cara aqui, ó. Bem parecido, a única diferença aqui é que o ambiente agora é de integração. E aí a gente faz o log do mesmo jeito aqui, tá? Bem, inclusive eu podia até ter simplificado isso aqui, extraído por algum método, sei lá, para ficar mais simples, né? E passar apenas esse carinha aqui, ó. Você poderia fazer isso também como tarefinha de casa para você não ficar repetindo o código. Mas aqui, como é para fins didáticos, fica muito mais prático assim. E aqui eu recebo um ambiente que a gente injeta, né? No nosso objeto aqui, ó, que se chama DI, né? Que é Dependency Injection. Na parte nativa a gente injeta o environment que vem das plataformas e é injetado. Se você não viu esse vídeo aí, tem um vídeo meu que explica só isso aí. Vou até deixar o card aqui para você olhar na sequência se você se interessa. Muito bacana também. Bem, dado que a gente tem isso, implementamos na parte de Android. Vamos olhar agora a parte de iOS para o vídeo ficar completo para você, porque eu vou fechar isso aqui. Vou para a parte de iOS. Na parte de iOS, como eu estou na máquina Windows, né? Lá no trabalho eu estou no Mac, obviamente eu tenho todos os recursos que eu preciso, mas aqui, como eu estou repassando conhecimento do meu laptop privado, tudo mais tal, então eu estou na máquina Windows. E aí eu deixo o código aqui, geralmente comentado, porque me faltam algumas coisas, né? Ele não encontra, por exemplo, esse NSLog aqui, ó. Deixa eu até fazer um highlight aqui para você entender o que é que eu estou falando, esse cara aqui, ó. Ele não encontra esse cara aqui, porque eu obviamente estou numa máquina Windows, mas aí eu já deixo tudo aqui, ó, bonitinho, implementado, comentado, e aí você na sua máquina Mac, você descomenta isso aí, vai funcionar tudo bonitinho. E a implementação, ela é basicamente a mesma coisa. Se a gente descer aqui, ó, a gente pode dar uma olhadinha, tá vendo? Bem parecida, bem semelhante. A única diferença, deixa eu botar minha imagem aqui pro lado, é que agora a gente vai trabalhar com o NSLog, né? O NSLog, ele é um pouquinho, vamos dizer assim, ele é bem primitivozinho na parte de iOS, eu não sei porquê, e ele não tem algumas funcionalidades que o Logcat tem, então a gente teve que fazer
esse tipo de coisa aqui. Mas aí eu tenho certeza que na sua empresa, no seu caso de uso, você pode usar algumas bibliotecas aí que você quiser, né? A gente não quis usar nada sofisticado, então usando aqui o mais simples que tem, que já vem dentro da plataforma. Mas é basicamente a mesma coisa, tanto para Android como para iOS, tá? A implementação está aqui para o vídeo ficar completinho. E aí, você, se quiser, você pode ir lá no GitHub depois, um GitHub bonitão, que você vai me deixar uma estrelinha, que é seu reconhecimento, para entender que você está te agregando valor, para eu poder continuar trazendo pontos de partidas para você, tá? Porque a ideia aqui do canal é te agregar valor. Então, eu te dou o ponto de partida e aí sim você caminha com seus próprios pezinhos, certo? Porque essa é a ideia. É muito mais fácil você trabalhar em cima de algo existente, alguma ideia que alguém já teve, né? Que já pensou, já perdeu muito cabelo, né? Criou muito cabelo branco, trouxe uma solução viável que funciona e aí você incrementa em cima disso, certo? É muito mais simples. Bem, essa é a ideia. Aí, dito isso, a gente pode fechar isso aqui, essa implementação de iOS. A gente vê também quem tem o Action aqui também, ó. Não se esqueçam desse detalhe aqui, ó. Se você não fizer isso aqui, ele não vai entender e vai reclamar. É por isso que eu coloquei ele aqui. Eu tive que implementar ele aqui, nem que fosse exemplar, só para ele parar de reclamar. O meu compiler, certo? Bem, uma vez que eu fiz isso, posso fechar esse cara aqui agora. E aí a gente vai para o quarto passo, para a gente fechar com chave de ouro, que é como a gente vai usar isso aqui mesmo na prática. Antes disso, eu tenho que mostrar uma coisa para você. Perceba o seguinte, se eu fosse usar isso agora na prática, né, do jeito que a gente implementou, a gente precisaria passar sempre o contexto e o tipo de erro, né? E a gente sabe que o logcat, ele tem, por exemplo, essa classe utilitária que se chama log, aí você só diz .d, .e, .v, .i e passa o que você quer. É muito mais prático esse tipo de uso, essa funcionalidade. Então, para a gente ter isso também disponível, tanto para Android como para iOS, né, na parte compartilhada, o que foi que eu fiz? Deixa eu mostrar aqui para você. Vou fechar isso aqui, abrir aqui na lateral e eu vou pular dentro dessa classezinha aqui de novo. Deixa eu abrir aqui essa classe de logger, pronto. E aí fechar isso aqui para ficar mais espaço. Eu tinha até dado uns spaces aqui para não revelar isso de cara para você, para não ficar óbvio, né, o que é que eu ia fazer, para você ver aqui como isso poderia ser feito. Então deixa eu aumentar isso aqui, ó. Perceba que aqui em cima é aquela definição do tipo, né, que eu falei para vocês. Só que a gente quer usar dessa maneira aqui, ó, usando log D, log E, log I e aqui log V, tá? Que eu nem estou usando ainda. É para exemplificar aqui, eu só usei os primeiros três. E aí, isso aqui é como você vai oferecer isso para as plataformas, para que eles possam acessar isso através de logger, ponto, e aí dizer assim, ó, log D, não sei o que lá, certo? Isso seria a implementação. Você poderia acessar isso direto também. Só que, como a gente quer disponibilizar isso por meio de funções, né, para que seja acessível tanto para Android como para iOS, como se fosse uma extensão, é uma função global, a gente criou essas funções aqui, ó, e aí a gente não precisa usar dessa maneira aqui, ó, tá vendo? Isso aqui seria a maneira de como você usaria, tá vendo? Essa maneira aqui, se você fosse usar diretamente acessando esse logger aqui, ó, tá vendo? Se você fosse acessar esse logger aqui, ó, aí você ia fazer assim, ó, logger.log, aí você tem que passar o contexto, a mensagem e o tipo também, ó, de log que você quer. Então a gente quer simplificar, certo? Então, porque a gente quer simplificar, a gente criou esses quatro métodos aqui, já nas, né, variações possíveis, e aí a gente só faz passar o contexto, aqui, ó, o contexto e a mensagem de erro, tá? É isso que a gente faz na prática. Fica muito mais fácil. E aqui você já vê também como você disponibiliza isso daqui para Android e iOS. Vejam bem, vocês percebam que eu implementei isso aqui. Essa interface foi implementada tanto para Android como para iOS. Só que uma interface ela não pode ser instanciada, certo? Então, para isso, a gente ia precisar de uma classe. No primeiro vídeo que eu trouxe para vocês, eu trouxe esse exemplo da classe, onde eu pego uma classe, implemento essa interface, né? E aí eu vou usar ela dentro do nosso aplicativo, fazendo um new, né? Criando uma nova classe, abrindo parênteses, fechando parênteses. E isso aqui já foi uma lição aprendida. A gente percebeu que usando objeto é mais prático ainda. A gente sabe que vai precisar disso sempre na nossa aplicação. Então a gente já usa um objeto que equivale a um singleton, né, em Kotlin. E aí a gente já tem isso aqui disponível, tá? E aí a gente já pode usar. Só que como a gente não quer usar dessa maneira, para simplificar ainda mais ainda, porque programador é um, vamos dizer, um bicho preguiça, né? Um bicho preguiçoso, mas é preguiçoso no bom sentido. A gente quer usar dessa maneira para ficar muito mais fácil para a gente. Tá? Então, dito isso, a gente pode dar uma olhadinha aqui dentro de um exemplo prático para a gente fechar com chave de ouro e a gente entender como é que a gente usa. A gente vai precisar sempre do contexto, ó, e para isso aqui, ó, eu tenho essa variávelzinha aqui, ó, que é a variável de contexto, tá?
E aqui embaixo, se você perceber, a gente faz uso dela. Deixa eu dar uns exemplos aqui para você. Olha aqui os exemplos. Ó, deixa eu limpar isso aqui. E aí você vê como é que fica bacana o uso disso aqui na prática. Você pode usar dessa maneira aqui. Ó. Agora, se tu chegasse até aqui, com certeza conseguisse extrair algum valor desse vídeo. Essa hora que tu deixa aquele like, subscribe. E não se esquece de encontrar o One More Thing que eu tenho no finalzinho desse vídeo, porque tu não vai te arrepender. Uma das coisas mais importantes da nossa área de TI. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui, super atual. Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana, tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo, que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana, com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente e eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente você já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!